Beleza. Vai ler em seguida? Não. Pode ler. Pode ler? Uhum. Capítulo 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se para o reino dos céus, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de carneiro, de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com o fogo do Espírito Santo, ele trará a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Então, Jesus veio da Galiléia, no Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele ouviu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus lhes disse: Este é o meu filho amado, com quem me agrado. Angélica, vamos fazer primeiro esse, depois a gente lê o Sim. 4. Acho que vai Uhum. ficar melhor, né? É muita Uhum. informação, né? É verdade. Então vamos lá. Pregação de João. Então vamos falar de novo. A gente já falou desse João lá em Marcos, em Lucas, mas aqui tem algumas particularidades diferentes, né? Então quem que é esse João Batista aí que Mateus relata? É o último profeta depois de 400 anos, né? O primeiro, né? Primeiro depois de 400, Primeiro, é. primeiro, primeiro Último depois de antes de 400. Jesus, é. É. Que mais aí que a gente pode dizer? Essa figura de João, como é que é essa figura aí? É um doutor formado Uhum. em Harvard, que faz uma pregação coaching, que estimula esse nosso lado dessa vaidade, né? Como é que é a figura desse profeta que é muito marcante? Na minha mente, João Batista é muito marcante. Ele era alguém focado no que ele tinha para fazer, né? Ele veio preparar o caminho do Senhor. Então, desde o ventre, quando a gente tem aquela passagem maravilhosa em Lucas, né, de Maria e Isabel, ele já se manifestou no ventre, né, sabendo que Jesus era o Messias. Ele não era o Messias, ele estava aqui com um propósito. Então, eu vejo João Batista como alguém focado, né? Ficou no deserto, ficou sendo preparado, ficou comendo lá o mel, e devia ser um ser totalmente fora do planeta, né? Até no The Chosen você vê que eles fizeram um ser diferente mesmo para João Batista, né? Mas é isso, a pessoa com propósito, né? Ele tinha um propósito, e o propósito dele não era passar a mão em ninguém,
nem adular ninguém, nem dizer, olha, vai ser fácil, não. O propósito dele é dizer, vai ser duro sim, e arrependam-se porque a coisa é para cortar na raiz, né? Então, eu vejo assim como alguém focado no propósito e sabendo para que ele veio. Muito bom. E eu acho interessante no que você disse que ele tinha esse foco e o propósito, e ele sabia que o propósito dele era endireitar as veredas do Senhor. Né? O que Sim. significa isso? Endireitar as veredas, aplainar o caminho que Isaías fala lá de João Batista. O que significa isso? Aplainar o caminho. Porque eu entendo que, como a Angélica falou, ele não tinha papas na língua, ele ele não dava, ele não rodeava, né? Ele dizia as coisas, as verdades e as profecias ali, independente de quem estava ali. Na minha versão, estava preparando o caminho, né? Então ele estava realmente trilhando o caminho para que Jesus pudesse vir e completar a sua missão, fazer, começar e completar a sua missão, né? Então, como se fosse um trator preparando o caminho para que fosse semeada tudo. Então, ele era o tratorzão. Então, por isso que ele era bruto, por isso que ele era assim estranhão, comia só mel, porque para comer só mel tinha que enfiar a mão na cumbuca da abelha, né? Então, ele era meio tratorzão assim, eu Não acho. estava no frasco prontinho para comer, né? Não tava, Gostei. não tava, não E tava. gafanhoto também, hein? Não era só mel que ele É, comia, era gafanhoto, né? é, é. Eu achei engraçada a ideia do tratorzão, sabe? Acho que é isso mesmo, né? Mas aí o que eu acho mais importante é que ele não veio para, João não veio para julgar as pessoas ou para dizer, ó, vocês estão erradas. Não era esse o propósito dele. O propósito dele é aplainar o caminho até Cristo. Então, essa ideia de aplainar o caminho, e isso é muito importante na nossa vida. Quem é que a gente aponta? Porque eu sou meio João Batista, eu sou meio tratorzão. Gostei, adorei essa definição da Jane. Jane, vou colocar no meu, no meu vocabulário aqui, né? Eu sou a pessoa mais improvável do mundo, porque eu sou um trator. A Cícera e a Heloísa, que lidaram comigo um certo tempo, conhece, né? Eu vou, foco e vou naquele negócio assim, né? Mas às vezes eu desfoco de Cristo. E o problema é esse. O problema é a gente desfocar de Cristo, né? Então, para quem a gente está aplanando o caminho? Para nós mesmas, para as nossas boas coisas, ou a gente está deixando o caminho mais reto para os outros, para que eles cheguem até Cristo, né? Fala assim, você está com cara de que está pensando uma coisa aí. Ah, eu estou viajando aqui, como sempre. Gente, eu amo viajar na Bíblia, mas tem hora que eu tenho umas coisas na minha cabeça que meio doida, sabe? Pensando em João Batista, eu fiquei imaginando assim, é um cara totalmente fora da realidade, não é? Gente, é coisa de louco isso. E eu fico imaginando, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando na ideia assim, ele foi o filho desejado, Isabel estava já de idade avançada. Imagina as idealizações que essa mulher tinha para esse filho. E de repente vem João Batista, um cara totalmente fora, alienado, porque eu fico vendo o nerd da época, sabe? Aquele filhinho que só quer ficar diferenciado e que às vezes a mãe quer impulsionar a fazer outra coisa, apesar de eu saber que Isabel tinha expectativa e sabia quem era João. Mas eu fico pensando nessa guerra de identidade entre o que eu quero e o que o meu filho é. E eu trouxe muito isso para mim quando eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. E como que às vezes a gente se choca
com o propósito de Deus na vida do outro. Eu fiquei pensando na perspectiva de João Batista e na minha perspectiva. Como que às vezes eu quero corresponder àquilo que as pessoas esperam. E eu não tenho que corresponder àquilo que as pessoas esperam. Eu tenho que corresponder àquilo que Jesus espera de mim. E João Batista, ele sabia o que o Senhor esperava dele e qual era o propósito dele. Então, isso para mim foi um choque muito grande hoje de manhã. Eu fiquei pensando assim, gente, tá tudo fora do nosso controle. Deus determina a cada um o propósito que tem que ser cumprido, independente do que eu goste, daquilo que eu não gosto. E eu passei uma situação muito cômica essa semana. Jesus transformou a vida do meu filho Felipe, vocês sabem disso, transformou da água para o vinho, que ele está irreconhecível, é outra pessoa. Aquele menino que eu tinha em casa, Jesus transformou, é outra pessoa. Que tem hora que eu falo assim, não é o mesmo cara, sabe? Mas ele tem algumas atitudes que é peculiar dele, é dele. E ele, gente, ele é época, né? Ele resolveu que ele ia ficar barbudo. Eu detesto barba, vocês sabem, né? Não sei porque eu não gosto. Barba, para mim, tem que ser aquela barbinha muito bem feitinha, feito no barbeiro, bonitinho, para ser um negócio bonito. É o que eu gosto. E o Felipe ficou com uma barba, gente, que chegou a chegar aqui, ó. Gente, isso para mim era um negócio. Eu fiquei imaginando, se aquela barba do Felipe me irritava, vocês imaginam o Felipe comendo gafanhoto, enfiando a mão no mel e escondido lá no meio do deserto. O que contraste dá isso em relação ao que eu quero e aquilo que Deus quer? Que desafio a gente tem de entender o que eu quero, o que Deus quer para a vida daqueles que estão perto, para a vida daqueles que a gente ensina, para a vida daqueles... A gente não pode ficar olhando para ninguém com a nossa métrica, a gente tem que entender. É o que a Edith fala, e acabou de falar, a gente tira o foco de Jesus e coloca o foco nas coisas que a gente quer, né? E aí, domingo, ele me surpreendeu, eu não estava aqui em Pinda, e olhando a filmagem na igreja, ele fez o louvor domingo, ele tá com a barba raspadinha, bonitinha, aquela cara de bebê. Quando eu olhei, eu falei pro Manuel, ele tirou a barba. Em vez de eu falar assim, ele tá no púlpito louvando a Jesus. Não, ele tirou a barba. Tá vendo como a gente vai invertendo o que é foco? A minha oração tinha que ser, Jesus, que ele seja ali um instrumento teu, um canal da tua graça, da tua virtude, que ele fale, que ele se poste. Não, a minha fala foi, ele tirou a barba. Olha só para onde vai a cabeça da gente. E sabe o interessante de tudo isso? João Batista não estava nem aí. Vai enfiar a mão no pote? Vou enfiar a mão no pote. E quem quiser comer depois, o próprio mel que eu tirei, vai ser que eu enfiei a minha mão ali mesmo, porque o meu propósito é outro. O meu caminho é outro. E se a Edith é o trator, eu preciso entender que vai ter outros tratores. Lógico, numa geração diferenciada, mas vai haver. E o foco precisa ser Jesus e não o meu julgamento, né? É por isso que eu viajei, que eu fiquei assim, eu fiquei fazendo essa viagem entre uma mãe, um filho, a pessoa que eu sirvo, para onde vai a minha cabeça quando as coisas não acontecem do meu jeito, ou até quando acontece, né? E é muito interessante ver isso, esse choque de identidade que a gente sofre até hoje, viu? Porque os choques de identidade nos chocam até hoje. E isso que você falou é muito importante para a gente como mãe, né? Porque a gente fala, Deus não está nisso, Deus não está nisso, Deus não está nisso, ao invés de confiar e falar, Deus está nisso, isso aí é coisa de Deus, isso aí ele vai, né? É o jeito que ele arrumou para fazer eu não sei o quê, deixa eu ficar na expectativa, porque Deus está nisso. Agora, existe uma outra coisa também, quanto à nossa imagem de púlpito. Então, tem esse lado nosso de mãe, mas também aquilo que a gente espera ver no púlpito, sabe? Por isso que eu brinquei, eu falei, já pensou se a gente tivesse um pastor como João Batista? Será que esse pastor como João Batista atenderia
a nossa demanda para prestar culto a Deus, né? Uma pessoa de roupas. A figura de João Batista é muito doida, né? Barbão, cheio de pelo, de roupa de, né? E falando o que ele fala aqui. Eu acho interessante que quando os fariseus chegaram, ele, poxa, eram os fariseus, eram os caras ricos da época, os caras que mandavam na sociedade judaica, né? Ele já olha e fala assim: vocês são um bando de víbora. Já pensou, gente? Pensa na igreja. Chegou um grupo de gente, de, sim, talvez não de fora, mas da alta cúpula da igreja, vamos imaginar. E chega ali para olhar e ele olha e fala assim: vocês estão em pecado, vocês são um bando de víbora. Que tipo de pastor subsistiria nessa igreja aí, de profeta? Profeta não subsiste, gente. Não subsistia naquela época e se aparecer agora, não subsiste agora também. Concordam comigo? Subsiste, que o profeta fala a verdade. Tá errado. Você tá errado. E ninguém gosta de ouvir a verdade, nem eu. Eu odeio ouvir a verdade. Mas quando aponta para Cristo, aí o que que acontece com a verdade? Não? Ninguém? Eu acho que a verdade ela vai culminando a gente, né? Quando você ouve a verdade, eu falei isso aqui em casa ontem para os casais. Você não gosta de ser confrontado em nada. Em nada. A gente não gosta de ser confrontado. Começa com os nossos filhos, começa com o nosso marido. Só que tem uma coisa, para o filho e para o marido, a gente tem uma facilidade muito grande de dar uma resposta. A gente não gosta, papum, acabou. Às vezes eles começam até a se calar para não ouvir a nossa resposta. Mas quando o outro nos confronta, a gente é um pouquinho mais bem educado, a gente só fecha a cara, né? A gente fecha a cara, emburra e a gente acha quem ele pensa que é ou quem ela pensa que é para falar isso. Só que aquilo, eu acho que a verdade, quando ela é dita com alguma coisa que vem do Senhor, não tem resultado. Não tem como ficar sem resultado. Aquilo vai culminando a gente, sabe? Por dentro. E, de repente, você chega a uma conclusão de que é tudo aquilo mesmo. Às vezes vai tempo, mas chega. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Sabe o que é isso? É a gente ser confrontado na nossa fraqueza. A gente acha lindo esse versículo, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Minha irmã, se aperfeiçoa mesmo. Ele confronta tanto você, porque sua fraqueza é aquilo que está escondido. Sua fraqueza é aquilo que você não demonstra. Sua fraqueza é aquilo que você quer esconder de todo mundo, mas de Jesus não tem jeito. É o seu orgulho, a sua mentira, é a sua inveja, é os seus ciúmes. E aí você vai dando nome aí ao seu orgulho. E isso, quando nos confronta, não tem jeito. Você vai olhar e você vai falar: nossa, como eu sou. Como eu sou orgulhosa. Como eu sou ciumenta. Como eu sou invejosa. Como eu me engano. Como eu me saboto. Porque essa verdade não tem jeito. A verdade dita dos outros, sem a fala de Deus, não faz nada na gente, não. A gente ignora. Mas o que João Batista tinha era o confronto que vinha de Deus. Então, isso culminava a pessoa. Às vezes aquilo entrava, era o choque, só o que era um choque que surgia efeito. Aí de verdade, dá uma inveja santa de João Batista. Que a gente tenha essa autoridade de confrontar com essa palavra. E o confronto pode ser em amor. Pode ser, sim, mas que surja resultado. Acho que é isso que a gente deve refletir hoje. Como é que está sendo feito os meus confrontos em relação a alguém? De que maneira eu estou confrontando? Com foco em Cristo ou com foco naquilo que eu quero? Não com foco naquilo que eu acho que deve ser feito. É, sempre, tanto quanto eu recebo um confronto, quando eu sou o agente do confronto, ele só vai produzir um bom fruto se ele apontar para Cristo.
né? Se ele apontar para Cristo na vida do outro, não é o que eu acho sobre a vida do outro, mas é como eu acho que Cristo gostaria que o outro se comportasse, ou como eu acho que Cristo gostaria que o outro fosse confrontado. E quando alguém me confronta, eu também tenho que ter essa sabedoria. Essa pessoa está me confrontando por uma vaidade pessoal dela, ou ela está me confrontando apontando a Cristo? Porque se ela estiver me confrontando apontando a Cristo, eu tenho que ouvir, eu tenho que seguir, eu tenho que baixar minha bola, né? E, então é simples da gente observar é, a relação por exemplo, se nós pegássemos e ouvíssemos alguma história sobre alguém, domingo falou isso na igreja, e a gente começar a comentar entre nós e não falar para a pessoa, isso é confronto em Cristo? É Isso fofoca. é fofoca, né? Então, aquele que confronta o outro em Cristo, que se dispõe, porque é fácil a gente se dispor a confrontar o outro. É fácil, é gostoso. Ah, vou ficar birrenta, brigando com todo mundo porque é gostoso. Tem gente que gosta, né? Mas não é o caso. Se eu confronto o outro falando, olha, você precisa se chegar a Cristo, que é o que João Batista falava. Ah, mas você é maravilhoso, João Batista. Ele falava, não, ele. João, mas olha, ele está crescendo muito, você não quer disputar espaço com ele? Ele fala, não. Né? No outro texto, convém que ele cresça e eu diminua. Ah, não quero mais ficar com você, João. Tudo bem, mas não deixa de ficar com Cristo. Esse é o caminho aplainado de João. É Cristo, né? Quando ele fala aqui eu acho o máximo quando ele fala, quando ele está batizando no versículo 7. E aí ele fala, vendo muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Olha só, era uma pessoa que pode ser meio doido, pode ser tudo, mas as pessoas iam até ele, né? Uhum. Ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vocês acham que vocês são para aplainar a ira de Deus, a ira vindoura? Se vocês não produzirem frutos de arrependimento, o machado já está posto e vocês serão cortados. Né? O que é esse machado já está posto? Quer dizer, a morte já está aí. Todos nós aqui temos o machado posto no nosso pé. Todos nós aqui, né? E uma hora corta, que foi a oração da Angélica hoje no começo. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre um coração sábio. Todos nós aqui estamos com o machado posto no nosso pé. A gente só não sabe a hora que ele vai cortar. Se a gente não produzir frutos de arrependimento, frutos espirituais, é porque a gente não sabe quantos dias a gente tem ainda. Então, esse dia que hoje ensina-me a contar ele de tal maneira que eu alcance um coração sábio, né? Bom, depois a questão do testemunho de Cristo, né? Quando ele fala que ele vinha e batizava com água, mas viria outro que batizaria com fogo do Espírito, aleluia. Eu amo essa, Glória a Deus. essa passagem, né? Nós, os batistas, somos muito famosos pelo batismo, né? Tanto que o nosso nome vem do batismo, batista, né? E às vezes a gente esquece que o batismo nas águas é uma representação, mas que aquele que veio, no nome do qual a gente se batiza, ele batiza com fogo, e é o fogo do Espírito Santo. E sabe, o fogo do Espírito Santo não dá lugar para palha, só fica aquilo que é precioso, sabe? A nossa vaidade é palha, o nosso eu é palha, essas bobagens da vida, se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se você tem carro, você não tem carro, se você tem. Isso tudo é palha, gente. Né? Já cansei de falar para vocês, a gente fala assim, se eu tivesse, sei lá, eu contei já essa história para vocês, que eu lembro uma cliente minha me falou assim, que o marido falou se eles tivessem 1 milhão no banco, ele pararia de trabalhar, e ele trabalhava muito. E ela ajudou ele, ajudou, até que conseguiram chegar nesse valor na época, né? Faz anos a isso. E quando chegou, sabe o que aconteceu?
Ele Ele falou, a gente morreu. precisa ganhar 10 agora, né? Ah, É palha. E sabe quando você vai embora, a palha fica. A palha fica e se extingue, né? Ninguém leva a palha no caixão. A gente só leva o legado, o que é precioso. É isso que a gente leva, né? Bom, e o batismo de Jesus, mais um testemunho de João, né? E eu achei interessante que só Mateus escreve desse jeito aí. é. João não queria batizar Jesus, que reconhecia a autoridade. Jesus fala, não é importante que seja assim, né? Os outros evangelhos não relatam dessa forma. Interessante o Mateus mostrar esse João também de coração, um homem que fala tão firme, Uhum. né? Também tem esse coração tão humilde. Eu não sou digno de desamarrar a sua sandália, né? Edith, aí eu acho que fica claro que ele sabia qual era o propósito dele, o papel dele, para que ele veio. Então, eu acho que hoje a gente vive um mundo em que muitas pessoas não sabem. Ontem até a gente ouviu uma palestra da Durvalina, no Betel Brasileiro, está tendo um curso teológico essa semana e algumas aulas estão abertas. E ontem ela falou sobre o chamado, né? E até ela usou essa passagem de Mateus quando Jesus chama os discípulos para si, né? Então, João sabia qual era o chamado, sabia para que ele veio. Eu volto aqui naquele ponto, né? Só para fechar essa ideia nesse momento do batismo aqui. Ele sabia que Jesus é quem ia batizar com fogo, não era ele. O batismo dele era só de arrependimento, né? Era o batismo para você aplanando o caminho, mas o foco era Jesus. Então, hoje eu acho que acontece que tem muitas vozes, muita mistura, muita coisa junto com Jesus na vida, até do daquele crente que está ali. Mas é tanta coisa que ele ouve, e nisso a internet ajuda, né? A ter esse monte, que você acha que você sempre precisa mais, não é só mais dinheiro. Você precisa mais tudo, até no reino, até no espiritual, você precisa mais curso, você precisa mais sabedoria, você precisa mais, porque alguém vai passar na sua frente. Então, nós temos que estar focados, como João sabia, o papel dele era esse. Batizar Jesus para ele era o máximo do ponto, o ápice. E Jesus falou: não, é assim que vai ser. Então, isso aqui é sensacional. Sensacional. Muito boa reflexão, Angélica. Quanto mais a gente precisa também de ouvir de Cristo para a gente apontar somente para Ele. Quanto mais? Quanta leitura, quanto livro, quanta mensagem na internet, né? E é interessante que a gente ouve algumas questões na internet, acha super lindo, super reflexivo, tudo, e não fala de Jesus. Nós vivemos uma crise de identidade, e não é a nossa geração, ou a geração a próxima agora, depois da nossa, né? A geração Z, né? Ela tem uma crise de identidade imensa, mas nós também temos. E sabe que mais? Os fariseus que iam atrás de João e os saduceus, eles também tinham uma crise de identidade. O humano tem uma crise de identidade. A maneira como a gente expressa essa crise é que é diferente, cada um tem a sua maneira. Mas o Adão, na hora que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e que ele tem acesso ao conhecimento e ao bem e ao mal e ao pecado, ele passa a ter uma crise de identidade. E quando Deus pergunta para ele, você comeu? Foi tua mulher. Olha lá, a crise de identidade aí. Foi a mulher que tu me deste. É uma crise de identidade muito forte. Adão já sabia, Adão, antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que essa é osso do meu osso, carne da minha carne, pois de mim foi tirada. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Esse é o Adão com Deus. O Adão que come do fruto do conhecimento do bem e do mal, quem é que te fez comer? A mulher que tu me deste. Né? Essa é a nossa crise de identidade, saber quem a gente é, para que a gente está aqui e para que tanto conhecimento. Né? Se é Cristo, resolve toda a nossa crise de identidade. Se qualquer mensagem apontar para Cristo, se o seu amigo apontar para Cristo, se seu marido apontar para se você apontar para Cristo na vida do seu marido,
Se ele apontar para Cristo na sua vida, se você apontar para Cristo na vida dos seus filhos, ao invés da barba, né? Se se brinca, mas se aponta muito para Cristo na vida do Felipe. Eu sei que Deus, ela e o Manuel ensinaram, né? Mas só para brincar com ela, né? Se você apontar para a barba na vida do seu filho, a hora que ele tira, acabou a tua crise de identidade. Não, não acabou. E nem a dele. Mas na hora que ele está no altar, louvando ao Senhor e glorificando ao Senhor, aí acabou. Quando a gente tiver, eu vivo em crise de identidade, né? Quando eu tiver em crise de identidade, eu só não posso me esquecer disso, né? É só voltar os olhos para o mestre, falar, me perdoa, Senhor, eu preciso olhar mais para ti, né? Vamos então ler o segundo capítulo? Vai lá, Angélica. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhes dará culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, Acho que travou a É, internet. vamos ver se volta. Não? Vou ler então esse finalzinho. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia
Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Ela caiu mesmo, até caiu. Bom, então vamos lá. Nós estamos com 4 divisões de texto. A tentação de Jesus, né? Vamos deixar a tentação de Jesus para o final, que eu acho que é o que a gente vai gastar mais tempo. Pode ser? Aí, interessante, uma questão interessante, quando Jesus volta para Galileia. Ele viu que João Batista foi preso, então ele volta para Galileia, né? Mas ele viu que João Batista foi preso na Galileia, então ele se retirou da Galileia e foi morar em Cafarnaum. Como é que isso aí está dizendo para nós? O que vocês acham? Isso tem a ver com a tentação dele? Será? Eu acho que Jesus tomou uma decisão é, baseada assim que não sei, tô imaginando que se ele ficasse, ele poderia ser preso também, e não era a hora, né? Então ele falou assim: não é a hora de eu estar aqui, a hora é para estar em Cafarnaum, né? E dali, tanto que teve uma multidão enorme que foi alvo dos milagres dele, né? Então Jesus percebeu e trilhou o caminho dele. Não era hora de estar ali, vou para tal lugar. Bom, quer dizer, essa história de, não, ele é o cara, porque se ele é o cara, por que ele teve medo e saiu? Medo não, né? Mas saiu de lá. Ele não é o poderoso? Bom dia, meninas, tudo Bom bem? dia. Sempre que eu li essa passagem assim, hoje, quando diante dos nossos olhos, a gente fala, nossa, que amigo é esse que abandonou o outro no momento de maior precisão, né? Por que que Jesus não fez algo por João? Por que que Jesus não fez algo, né? E como a gente já vem falando sempre, é aquilo, tudo que acontece tem um propósito, está no controle de Deus. Jesus sabia, Jesus deixa claro, né, quando a gente vai se aprofundando aqui, que Deus já tinha um plano na vida de João e ele tinha um plano a cumprir. Mas quando a gente olha dos nossos olhos, eu ficava imaginando assim, por que que Jesus não voltou? Por que que não fez algo, né? Por que que as correntes não quebraram, que nem a gente vê lá, né, no apóstolo, né? Por que que as muralhas da prisão lá não caíram? Então, para eu trazendo para a gente, eu penso assim, que a gente muitas vezes quer colocar Deus numa caixinha, e é assim, ó, curou fulano assim, então todo mundo vai ser curado dessa forma. Fez uma transformação assim, vai fazer na vida. E a gente, Deus tem os seus detalhes, suas particularidades, né? Então, quando eu nos outros evangelhos que nós lemos, eu ficava pensando, né? Como é que deixou João nessa situação? E aprendi que quando a gente confia que Deus está no controle de todas as coisas, a gente aprende que o momento bom e o momento ruim também pertence a Ele. E Ele tem um propósito nisso também. Isso é maravilhoso. E tem uma outra coisa que os coachings não falam e que a gente precisa aprender. Para Deus, nós somos muito importantes, mas mais importantes do que qualquer outra coisa é o reino. Somos mais importantes que o reino de Deus. O reino de Deus é mais importante do que qualquer um de nós. A oração que Jesus ensinou do Pai Nosso é o quê? Sobre o reino. Faz Venha tudo a o que eu. nós, seu reino. Seja Venha feita a a tua nós. vontade. É isso. Gente, perdão, caiu aqui tudo. Caiu a energia, caiu as internet, caiu tudo no fim da leitura.
Vocês perceberam, né? Eu fiz o finalzinho da leitura e nós Perdão. começamos a conversa, foi bom. Obrigada, Angélica. Tá bom. Então, quer dizer, essa questão que a Adriana levantou, Jesus não podia impedir que aquele ímpio, aquele pecador do Herodes, não cortasse a cabeça, não prendesse ele, não podia impedir que a Herodias, que era uma profana, pedisse a cabeça de João Batista no prato e fosse oferecido para ela a cabeça dele no prato. Gente, a gente está falando de João Batista. No reino dos homens, ele é o maior. No reino, no reino dos homens, ele era o maior, né? Jesus não podia, Jesus não tinha poder para isso. Quantas vezes nós falamos isso na nossa vida? Quantas vezes nós falamos? Mas a gente E perde o foco de que o mais importante é o reino e não nós. Desculpa, fala, Adriana. no Evangelho Coach hoje, João não seria um exemplo. De nada, Não terminou com sucesso. de nada. A performance dele atingiu o objetivo, né? E sabe que a crise de identidade não abarcava Jesus, mas também não abarcava João Batista. E João Batista estava, tanto que depois a gente lembra que vão os discípulos falar com João Batista lá quando ele está preso. Vem discípulo de João Batista falar com Jesus, né? Enquanto João está preso, ele manda. E olha a angústia de João, olha que coisa legal, quando João manda perguntar, você é o Messias mesmo? Né? Lembra? Eu acho que talvez a gente É, chegue nisso, não sei se é do outro evangelho, agora eu me confundi, né? Mas ele pergunta: você é o Messias mesmo ou vai vir, ou devemos esperar o, né? Quer dizer, se isso tudo que está acontecendo comigo tem a ver com o reino mesmo, e Jesus fala para ele assim: vai lá e diz para João que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ou seja, eu não estou numa luta de poder aqui. Eu não quero conquistar poder. Jesus, isso tem tudo a ver com a tentação, por isso que eu destaquei. Jesus não está e ele não convida os seus filhos a estarem numa luta de poder. Ele não convida ninguém a estar numa luta de poder. Jesus nos convida a uma vida de obediência e uma luta de amor. É isso que Jesus convida. Então, Jesus saía e a francesa. E é engraçado que aí a gente fala, mas então Jesus saiu, ele escolheu e papapá, mas já tinha isso. Olha lá, da terra de Zebulon, da terra de Naftali, de lá vai vir uma luz, 400 anos, essa identidade plena da profecia sobre Jesus. Ele não saiu a francesa e deixou João Batista lá preso para ele só preservar a vida dele, né? Ele saiu porque havia uma promessa, e essa promessa precisava ser cumprida, né? Aí para ele, é, chama e eles vêm. A gente sabe que não foi bem assim, os outros evangelhos falam, né, de como Pedro, como João conheceu a Jesus, como eles viram os milagres e aí seguiram. Mas para Mateus, que chega um pouco depois da história, a fala é: vou te transformar em pescadores de homens, e eles vão, né? E, e a questão, aí tem a questão que a Angélica falou sobre essa vocação, né? Que a Durvalina falou. Eu sou fã da Durvalina, gente. Então, interessante isso aí também. E ele prega e muitos enfermos são curados, então a gente vê que aí o reino está começando a se consolidar, né? Então, o importante nesse trecho aí é a gente lembrar que nós somos muito preciosos para Deus. A nossa oração é aquele bom incenso, aquele bom perfume que chega no altar de Deus. Mas nós não somos o centro da história. O centro da história é Cristo. E o reino que está sendo instituído vale mais do que a nossa vida. E quando a gente participa desse reino,
a gente tem que estar disposto a dar a nossa vida. É esse que é o pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Nós estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino. Eu estou disposta a abrir mão do meu desejo para que se cumpra o desejo do Senhor. E João aqui foi na extremidade, né? Eu estou disposto a morrer, humanamente falando, indignamente, com a cabeça cortada por causa da dança de uma menina pedida por uma prostituta, quase, né? Uma mulher imoral, a um rei louco, e achar que isso é coisa de Deus, que Deus está no controle. Ou qualquer tombinho que eu dou, me machuco a pelezinha, e eu falo, ai, Deus não está no controle disso, isso é coisa do diabo, não é possível, o diabo venceu, o Senhor. O evangelho não é para pessoa covarde. Acho que quando uma pessoa aceita Jesus, ela deveria saber a dimensão do que isso significa. Agora, a dimensão do que isso significa é botar como prioridade o reino de Deus e não eu. Isso é, isso é claro. Isso é claro. E quando ela aceita, ela deveria saber de outra coisa também, que a opção dela é viver nessa terra e morrer, e ir depois daqui ir para uma eternidade horrível. Essa é a opção dela, né? Como quando Jesus pergunta para Pedro lá em João 6, e vocês vão para onde? Vocês querem ir embora também? Vão, né? Porque os discípulos já tinham, vários discípulos tinham ido, né? Quando ele confrontou os discípulos, e Pedro responde, mas para onde a gente iria? Se tu tens a vida eterna, né? Então o evangelho de Jesus não é para passar, não é pílula para deixar você tranquila, em paz e numa boa. Ele é um evangelho de paz, sim, que ele traz a minha certeza da minha identidade. E eu abafo eu e reflito Cristo. Esse é o propósito. Amém? E a ação de Jesus, então. Esse daí eu deixo para vocês falarem, que vocês sabem bastante sobre a tentação de Jesus. Odília, Oi, quer falar alguma coisa? tô dirigindo. Ah, então tá bom. Edith, nessa tentação aqui tem tudo que a gente gosta, né? É tudo que nós somos tentados diariamente, né? E agora, com com essa estimulação desse evangelho progressista, né? De conquista, de tantos ganhos, né? A gente é muitas vezes tentado, e muitas vezes se pergunta, né? Por que comigo não acontece e o outro acontece, né? Então, aqui nessa tentação de Jesus, quando eu estava lendo assim, como diz a Cícera, né? Vai tudo na nossa cabeça ali, a gente se vê orgulhosa, a gente se vê invejosa, a gente se vê gulosa, a gente gosta de cobiçar o que é bom, não que isso, né, seja ruim, mas até que ponto a gente está gastando a nossa vida, né, e até usando o reino de Deus como um meio para conquistar, como a gente vive uma briga constante na nossa identidade, porque a gente gosta de tudo isso aqui que está nessa tentação. Eu acho que para mim um diferencial aí que, aliás, é difícil ler o resto. Eu parei nessa primeira frase aqui. Jejua 40 dias, gente. Ele ficou jejuando. 40 dias em oração e jejum para passar pela tentação. Então, assim, eu oro 5 minutos e já falo, meu, tá ótimo. Só já vou voltar só amanhã a orar. Então, acho que o segredo, né? O segredo, não sei se é essa a palavra, mas ele tinha íntima comunhão com o pai dele, e a gente quer ter uma vida diferenciada sem ter comunhão, né? Quer dizer, estou falando eu, gente, desculpa, não é? Estou falando eu, Mara.
complicado, né? Eu também, Mara. Eu tô junto. Jéssica disse que ela também, ó. É, e se a gente vencesse, né, que a gente já não vence, né, mas se a gente vencesse essa intimidade com Deus, eu fico perguntando por que que o Espírito leva ele para ser tentado no deserto, né? A gente empodera tanto Satanás, né? Empodera muito ele, mas é o Espírito, com letra maiúscula, né, que está escrito aí, que leva ele para ser tentado no deserto, né? Nós somos levados pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo de Deus nos leva ao deserto. Isso tem a ver com o reino, isso tem a ver com o que a gente falou de reino aqui, né? E lá no deserto, a gente tem tentações das mais básicas. E por qual das tentações a gente venderia a nossa alma para o diabo? Olha aí. Pela comida, aquele que está com fome, necessitado, ele não tem. Jesus não vendeu a alma para ele porque ele estava com fome. E tem é, histórias, e histórias atuais até, de que gente que vende por um guisado, vende a primogenitura por um guisado, porque está com fome, imediatista, só pensa na hora, por pequenas coisas aí, coisas momentâneas, né? A gente acusa, às vezes, Deus de não nos ver e de não nos ouvir por coisas pequenas. Senhor, olha isso, eu estou com fome. Isso é necessidade básica, né? A gente vende a nossa herança eterna, às vezes, por um guisado, né? Aí, se a gente passar da fase da necessidade e a gente permanecer firme na necessidade, aí você fala, bom, agora eu venci, né? E não, aí vem outra tentação, né? Passou da necessidade. Aí ele fala, então vamos para a vaidade. Se você, essa tem até um livro com esse nome, Se és o Filho de Deus, que fala justamente sobre a tentação no deserto. Se você passou da fase do pão, aí vem será que você é filho de Deus mesmo? Ó, se você é filho de Deus, você tem que se jogar aqui, né? Como é que é? Se és o filho de Deus, viverá, nem só de pão viverá. E o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo. Se és o filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, né? Então, sobre a minha tenda não vai ter, já ouviram isso? Sobre a minha tenda não vai ter doença, porque sobre isso não vai ter, né? Então, quando vem a doença, quando vem o deserto, aí vem a pergunta: sou filho de Deus? Se eu fosse filho de Deus, eu estaria passando por isso, né? E aí ele fala, olha, o diabo fala, e porque a teu respeito ele dará ordem aos anjos para que te guardem. Então, quando vem a doença, qual é a voz que eu ouço? É essa aí? Não era para te dar ordem a seu respeito? E aí vem a resposta de Jesus. Também está escrito: não tentarás ao Senhor seu Deus. Será que quando a gente passa por essa crise da doença, da dificuldade, da morte, a gente consegue olhar e falar: Deus está nisso, o reino de Deus está sendo anunciado, o propósito de Deus tá firmado, né? A soberania de Deus é o que eu quero para a minha vida, quando vem esse deserto. E o terceiro, aí é o que mais, tá bom, vai. Você já tem saúde, eu já vi que você não é louco o suficiente para pular do pináculo, que a sua vaidade não vai nessa loucura. Mas dinheiro, ninguém é doido de recusar dinheiro, né, gente? Não é assim? Dinheiro, não, você vai ficar rico, pensa, vai ficar rico.
Aí ele fala: tudo, tudo eu te dou, todo o poder, já precisa poder comprar tudo que você quiser. E é nessa hora aí que Jesus fala: deu, diabo, cai fora, já pisa. Essa é a pior tentação de todas, essa daí, né? Porque dessa daí Jesus já fala: sai daqui, filho. E o único que tem direito à minha adoração plena. Não sou eu, não são as riquezas, não é o carro zero, não é nada disso. O único que tem direito à minha adoração e o meu culto. Isso daí é importante, hein? É o Senhor. A quem a gente anda prestando culto, né? Na hora do culto mesmo, a gente anda prestando atenção no culto. A quê? Ao hino que talvez está bonito demais ou que está com algum defeito, a pregação que o pastor se preparou demais ou não, ou a gente está ali dando adoração e culto ao Senhor. Questão interessante aí. O que vocês acham? Tinham visto essa ideia do culto na tentação? Sabe o que que eu penso? Eu penso assim, que essas tentações de Jesus é exatamente as tentações que a gente sofre até hoje. Ela não mudou em nada. Ela não mudou em nada. Ela trabalha exatamente o nosso ego, em todos os pontos. Ela vai pegando, e assim, elas são tão sutis na nossa vida e a gente não percebe, né? Cada vez ela vem de uma forma, mas o fundo é sempre o mesmo. Satanás, ele nos tenta exatamente em todas essas questões. Ele faz a gente se preocupar com o dia de amanhã, que não nos pertence, né? Ele faz a gente se preocupar com aquilo que a gente tem, porque a gente gosta de ter ao invés de ser. E no reino não é importante ter, é importante ser. É importante a identidade desse reino e não a identidade desse mundo. Então, ele trabalha o tempo todo, ele não mudou as estratégias. Nós é que não somos inteligentes o suficientes para perceber isso, que ele usa sempre as mesmas estratégias. Eu tenho orado ultimamente, desde quando o Manuel ficou doente em julho, eu tenho orado de uma forma diferente. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja de verdade qual é a situação. Porque a minha tendência é olhar essa situação com os meus olhos naturais. E com os meus olhos naturais, eu só enxergo o que Satanás me aponta. Ele vai me mostrar a campina, ele vai me mostrar o abismo, ele só vai me mostrar isso. Então, os meus olhos têm que ver as coisas por uma outra ótica, uma ótica que é do reino, que não é dessa terra. Então, Satanás, ele não mudou, gente, a estratégia. Ele não mudou, ele continua nos tentando no nosso próprio ego. Tem um livrinho que se chama Ego Transformado, eu não sei se vocês já leram. Timothy Keller, o nome. É um livreto, você lê em 20 minutos. Quem puder, compre esse livro e leia. Esse livreto é de mudar a cabeça da gente. O ego transformado. E é onde Satanás trabalha o nosso ego. E só que a gente camufla tanto esse ego que a gente mesmo não quer enxergar. A gente não quer saber olhar o nosso ego. Então, quando eu leio hoje essa passagem da tentação de Jesus, eu vejo assim, eu continuo sendo tentada. Está aqui porque Jesus quis dizer para a gente, ó, vocês vão ser tentados nessas mesmas coisas. Fique atento. Fique atento. Olá, isso. menina. Oi, Edith. Claudinha. Eu estava ouvindo. Bom dia, meninas todas. Eu estava ouvindo o comentário das meninas agora sobre essa questão da tentação de Jesus. Uma coisa, eu li o texto ontem à noite, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é da postura de Jesus. Me lembrou o texto de Tiago 4:7, onde ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
E foi o que Jesus fez em todas essas tentações, né? Resistindo ao diabo com a palavra, né? Mas resistindo, né? Não se submetendo a ele. E interessante que nesse texto, ele antes de dizer para resistir ao diabo, ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Submetam-se a Deus. Não é possível resistir ao diabo sem antes se submeter a Deus. E é tudo que Jesus fazia, né? Se submeter à vontade do Pai, se submeter ao propósito do Pai, se submeter a tudo que o Pai tinha designado ele a fazer. E isso direcionou ele justamente, a capacitou realmente para que fosse. Ele era Deus, claro, mas assim, o se submeter a Deus é o que nos coloca em posição de resistir ao diabo. Isso me chamou muita atenção de ligar esses dois textos. Queria compartilhar com vocês. E uma vez eu ouvi não lembro se era um pastor ou alguém falando, que dependendo de como você entra nesse período de tribulações e tentações, vamos dizer, tribulação, conforme você entra, conforme está a tua vida espiritual, se você está bem, se você está firme no Senhor, se você está focado no Senhor, é um jeito que você passa pela tentação, pela tribulação. Se você está meio bambeando, meio fraquinho e tal, você passa por outro momento nessa tentação, nessa tribulação, né? Então, isso é o que a Cláudia falou. A gente tem que estar focado no Senhor o tempo todo, para que quando vier a tentação, a gente passe por essa tentação de uma forma mais tranquila. E outra E interessante, Jane, é no deserto, né? Lembra que é no deserto que acontece isso, né? Aqueles dias que você está mais vulnerável, né? Outra coisa que eu acho interessante nesse texto, se nós prestarmos atenção, é que o início da tentação, Satanás fala assim, para colocar dúvida, se é filho de Deus. Pode prestar atenção. Ele vai questionar Jesus falando assim, ó, se você é filho de Deus, né? Se você faça isso. Se todas as vezes se nós formos ser tentado pelo que nós somos, né, ele vai falar assim, então se você é isso, por que você não faz? Muitas vezes nós somos tentados na onde que nós achamos que somos fortes, entendeu? Olha, aquilo que nós precisamos entender, nós somos filhos de Deus, nós temos a graça, então nós temos que resistir àquilo que nosso Pai já determinou. Nós temos a salvação, então aquilo ali não é para nós. Jesus já venceu aquilo na cruz. Jesus venceu porque ele já sabia a posição dele. Eu sou filho de Deus, então não preciso dessas coisas. Uma coisa interessante também talvez seja essa reflexão que fique para a nossa semana. O que é ser filho de Deus, então? Né? O que é ser filho de Deus? É isso aí que é importante. E a nosso livre-arbítrio se a gente é a mesma escolha de Josué. Escolham hoje quem vocês vão servir. A vocês mesmos ou a Deus. Eu e minha família serviremos ao Senhor, né? Então, hoje eu vou servir o meu ego, a minha vontade, ou eu vou servir ao Senhor, né? Então, entender o que é ser filho de Deus é muito importante também, né? Já passamos do horário 6 minutos, vamos orar. Vou pedir para a Jane orar. Pode ser, Jane, linda? Pode, querida. Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar com essas irmãs, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de serem tuas filhas, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estudar a tua palavra, buscando a tua palavra logo cedo, Senhor. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Abençoe cada uma em suas vidas, Senhor, que cada uma possa estar na tua presença durante todo o tempo, Senhor. Fortalece no Senhor a cada dia, ó Pai, para que nós não caiamos em tentação. Te agradecemos por tudo, por este estudo, Senhor, pela vida de cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Amém.